Vamos conversar agora sobre a sombra projetada. Nesse caso, nós vamos considerar a projeção completa da sombra, ao contrário da sombra de marcação, que era uma sombra simplificada. Neste caso, nós vamos precisar das duas vistas ortogonais que vão se relacionar para nós entendermos a dinâmica da sombra. Serão projetadas as arestas verticais e as horizontais do objeto. Observem esse esquema. Aqui nós temos uma vista superior e aqui uma vista frontal. Nossa fonte de luz está nesta direção indicada pela seta. Logo, ela vai projetar uma sombra com esta inclinação. Eu vou observar essa inclinação na vista superior, onde eu tenho o meu comprimento e a largura do objeto, onde eu trabalho com essas duas dimensões na minha cena, o comprimento e a largura. Então aqui eu vou ter um determinado ângulo, só que eu preciso saber onde essa sombra vai terminar. No tipo anterior de sombra que nós acabamos de ver, essa informação não importava, onde a sombra ia terminar, porque só era projetada a aresta vertical. Mas aqui, ó, eu preciso projetar agora a aresta que é horizontal, certo? Eu preciso projetá-la aqui no solo. Então, para isso, eu vou precisar da vista frontal. Nessa vista, eu vou considerar uma outra dimensão além do comprimento. Eu vou considerar também a altura. Ao considerar a altura, eu também vou considerar a altura da minha fonte luminosa, que ao bater nas extremidades do meu objeto, ela vai projetar uma sombra no solo. E esse ângulo vai ser dado justamente pela altura da luz, pela posição onde é que está essa altura. Quanto mais baixo tiver, maior esse ângulo vai ser. Quanto mais alta a luz estiver, menor esse ângulo será. Na hora que essa linha luminosa bate na linha do chão, do solo, vai determinar essa distância que eu vou rebater na minha vista superior e com isso eu consigo entender qual vai ser a projeção da sombra. Vamos passar agora para as nossas demonstrações e assim ficar mais claro. Vamos seguir para as nossas demonstrações e eu creio que essa ideia vai ficar mais clara para nós. As sombras que nós vimos, as sombras de marcação, elas vão considerar a aresta vertical do objeto, mas sem se preocupar com o fim dessa sombra, porque ela vai começando mais escura e aos poucos ela vai esmaecendo. Aqui nós temos o nosso sólido representado como se nós estivéssemos vendo ele de frente e aqui vendo ele de cima. Ou seja, uma vista frontal e aqui uma vista superior. Vendo de cima, o objeto, se nós fôssemos fazer somente a sombra de marcação, nós íamos fazer aquela sombra, que ela começa mais escura e aos poucos ela vai ficando mais clara. Mas aqui eu tenho a preocupação de ver onde a sombra vai finalizar a partir do formato do meu objeto. Para isso eu preciso considerar a altura do objeto, o limite da altura do objeto. Eu tenho a sombra projetada a partir da fonte de luz, no sentido projetada no solo, então vai ser nessa direção. E eu vou ter a sombra projetada considerando a altura, de onde vem a minha luz no sentido da altura do objeto. Então, o raio luminoso vai partir daqui e vai bater em algum momento aqui no chão, projetando a sombra. Vamos ver como é que isso fica aqui no nosso sólido. Então, já tenho aqui o sólido pronto e eu vou precisar das arestas posteriores, das arestas que não aparecem, que estão aqui representadas por meio dessa linha tracejada. Semelhante ao que nós fizemos na sombra projetada, nós vamos definir aqui a inclinação da sombra. Eu estou aqui com a grafite 0,3, bem fina. Vou definir que essa daqui vai ser a inclinação da minha sombra. Só que agora eu preciso fazer linhas partindo desses vértices opostos à área que está iluminada, ou seja, a parte que está mais escura, com essa mesma inclinação. Então, mantendo esta inclinação, eu vou fazer, partindo deste vértice e agora partindo deste vértice. Ah, mas eu faço até onde? Não sei ainda. Vou definir agora.
Isso que nós acabamos de fazer é como se nós estivéssemos desenhando essas linhas aqui. Só que nós precisamos saber até onde elas vão. Para isso, eu preciso definir o meu raio luminoso a partir das arestas superiores aqui do meu sólido. Vou aumentar um pouquinho aqui. Eu vou definir esta inclinação. E agora eu preciso reproduzir esta linha partindo dessas outras arestas superiores, com essa mesma inclinação. Quando ela cruzar com as linhas que nós acabamos de fazer partindo dos vértices inferiores aqui, vão ser os pontos que eu vou precisar ligar para fazer a minha sombra. Neste exemplo, nós vamos ver como uma sombra projetada é representada quando existe um anteparo. Ou seja, essa sombra ela vai ser projetada num plano horizontal, no chão, no solo, e também num plano vertical, numa parede, em outro objeto que esteja na vertical. Observando essa cena numa vista superior, nós definimos aqui a inclinação da sombra. Então ela vem, aí aqui ela vai encontrar o anteparo e vai parar. Se não existisse esse anteparo, ela viria até aqui, ó. Vai. E onde é que ela iria parar? Aí nós iríamos precisar verificar aqui, vendo de frente. Então, aí aqui de cima nós teríamos o raio luminoso, que iria até tocar no chão. E seria projetado aqui para cima. Só que agora nós temos o anteparo. Então o que ocorre? A sombra ela vai vir, bateu no anteparo, para. E agora ela vai ser projetada lá na parede. Dentro deste limite aqui. Este vai ser o espaço projetado na parede. Vai ser como a sombra vai ser projetada na parede. Aqui está um pouquinho mais claro porque a gente está representando como se o objeto estivesse transparente para nós podermos enxergar a parte da sombra oculta pelo sólido. Ok? Vamos ver como é que ficaria essa sombra aplicada, essa técnica aplicada tridimensionalmente. Então nós temos o nosso sólido e aqui está representando o anteparo. O sólido, observem que ele não está encostado no anteparo. Vamos verificar agora como essa sombra vai ser projetada considerando aqui o nosso objeto tridimensional, o nosso sólido tridimensional. Primeiro, vamos definir a fonte de luz. Eu vou definir que a fonte de luz vai vir nesse sentido. Então, a sombra vai ficar projetada dessa forma. Eu vou continuar aqui, ó, tá? Fazer bem clarinho com a lapiseira 03. A partir dos vértices opostos à nossa fonte de luz, eu vou fazer linhas acompanhando essa inclinação. E agora eu vou definir a sombra, o limite da sombra, até onde ela vai, considerando a altura do objeto, o limite da altura do objeto. Primeiro eu vou fazer como se não existisse o anteparo. Então eu vou definir que a minha inclinação vai ser essa aqui. É a mesma coisa que nós fizemos embaixo, vou fazer aqui em cima, mas agora considerando essa inclinação. Vou prolongar aqui. Se o anteparo não existisse, esta seria a minha sombra. Seria este volume aqui, ó, que é o equivalente a isto aqui. Só que existe um anteparo. Então, o que acontece? A minha sombra vai vir, vai parar aqui. Semelhante ao que tem aqui, ó. A sombra vai vir, parou aqui.
Agora ela vai subir na parede. Ela vai subir na parede. Então ela vem para. Já que ela vai subir, então nós temos que fazer uma linha na vertical. E ela vai parar quando ela encontrar esse ponto bem aqui, ó. Veio daqui, tá vendo? A mesma coisa nós vamos fazer quando chegar aqui neste ponto. Acompanhando este vértice. Chegou aqui, vou traçar uma linha na vertical. Chegou neste ponto, eu vou parar. Aí agora, mesma coisa aqui neste ponto. Vou traçar uma linha na vertical. Chegou aqui, eu paro. Aí agora eu vou ligar esses pontos. Eu vou fazer... Eu poderia só passar o lápis para ficar mais claro, mas eu vou ressaltar o contorno da sombra para vocês enxergarem melhor. E vou apagar as linhas de construção. Nesse exemplo, nós vimos a sombra projetada em um anteparo, sendo que existe uma distância entre o anteparo e o objeto. Nesse caso, o anteparo está encostado no nosso sólido. Então, novamente, eu vou precisar entender a partir dessa vista superior e vendo de frente o meu objeto. Na vista superior, eu vou entender a direção da minha fonte de luz. Então, a linha tracejada novamente indica como seria essa sombra caso não houvesse o anteparo. Então, a minha sombra vem, quando ela chega aqui ela vai parar e vai ser projetada na outra vista, como se nós estivéssemos vendo de frente o objeto. Já aqui nós vamos analisar a altura da minha fonte de luz. Então, a minha fonte de luz está em determinada altura, que vai projetar uma determinada sombra. Se não houvesse esse anteparo, a sombra ia terminar bem aqui, ia fazer sombra somente no chão, nesse espaço, entre esse espaço. Como existe um anteparo, vai ser essa sombra produzida. Vamos fazer isso agora no nosso desenho tridimensional. Primeiro, definir como a sombra vai ser projetada no solo. Então, o sentido da direção da luz vai ser nesse sentido. Então, eu vou fazer uma linha inclinada neste sentido. Eu vou desenhar a sombra como se não houvesse o anteparo, para nós entendermos melhor. Então, partindo dos vértices opostos à fonte de luz, eu vou desenhar uma linha que acompanha a inclinação da minha sombra. Agora eu preciso definir a altura da minha fonte de luz, que vai resultar na linha luminosa que vai partir das arestas superiores do meu sólido. Eu vou definir essa inclinação aqui. Agora, partindo dos outros vértices opostos, só que na face superior do sólido, eu vou traçar linhas paralelas a essa. Essa daqui, ó, vai encontrar esta linha, tá vendo? Esta inclinada vai encontrar esta outra linha que está aqui no sólido.
E agora eu vou ligar esses 3 pontos. Vou apagar aqui as linhas para vocês entenderem melhor. Eu vou deixar somente a sombra. Se não houvesse um anteparo, a sombra resultante seria essa. Como existe um anteparo, eu vou acompanhar essa linha que representa a sombra projetada no chão. Quando ela chegar no anteparo, eu vou, a partir deste ponto, traçar uma linha na vertical, que corresponde à altura. Só que qual é o limite? Até onde ela vai? Para isso, eu vou utilizar aquela linha. Eu apaguei aqui para vocês entenderem melhor, vou redesenhá-la. Só que, se não houvesse anteparo, ela iria parar bem aqui. Agora ela vai parar bem aqui. E agora eu não preciso desenhar uma outra linha partindo daqui, porque o anteparo já está encostado. Então, na verdade, eu só vou ligar este ponto com este. Com isso, nós temos a nossa sombra. Neste exemplo, nós temos um sólido em que nós temos este elemento na horizontal que vai projetar uma sombra num plano vertical do nosso sólido. Então eu preciso entender como vai ser a dinâmica dessa sombra considerando a altura da minha fonte de luz. A altura da minha fonte de luz que vai bater neste elemento do meu desenho, vai fazer uma sombra neste anteparo, neste plano vertical do meu objeto, do meu sólido. Só que não é uma sombra contínua, porque aqui finaliza. Então, eu tenho que considerar essa inclinação também. Vamos entender melhor fazendo a sombra projetada neste sólido. O primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte, eu vou prolongar estas linhas aqui, E eu vou prolongar esta linha aqui da profundidade do objeto. Já já vocês vão entender o porquê que nós precisamos fazer isso. Aí agora, eu vou fazer semelhante ao que nós fizemos anteriormente. Eu vou definir a projeção da minha sombra no solo. Então, considerando que a minha luz vai estar nessa direção, a sombra vai partir dos vértices opostos à direção da minha fonte de luz. Aqui eu não tenho nenhum elemento físico, mas eu vou precisar, partindo deste ponto, fazer uma linha semelhante a esta aqui, Agora eu preciso definir a altura da minha fonte de luz. Então, partindo deste ponto, até ela encontrar este ponto aqui. Na verdade, aqui de cima. Na verdade, nós vamos precisar dessas duas linhas, então está correto. Agora, partindo deste ponto, com essa mesma inclinação, encontrou, eu paro. Encontrou esta outra linha, eu paro. Ok? Eu preciso fazer daqui
Não, não vai ser preciso, porque agora basta eu ligar este ponto com este aqui, ó. Na hora que este cruzou aqui, não precisa mais. Vendo? Vou traçar um pouquinho mais forte para vocês entenderem. Ah, e aqui de trás eu não preciso traçar também? Não, porque vai ficar oculto pela forma do objeto. Eu posso traçar uma linha paralela a esta partindo daqui, ó. Vou traçar um pouquinho mais forte, só para vocês visualizarem. E agora, como é que eu vou projetar este elemento aqui da sombra? Seria só, ó, eu não puxei uma linha deste ponto, depois deste vértice até aqui. Ah, então é só fazer isso aqui e eu tenho a minha sombra? Não, porque se eu fizer isso, eu vou estar desprezando o comprimento. Eu vou estar considerando como se fosse só isso aqui, assim, ó. Só um objeto que não tem espessura. Mas aí tem a espessura, então eu não posso desprezar. Vamos imaginar como se não houvesse esse volume inferior. Como se só houvesse essa estrutura superior do sólido. Então aqui eu tenho demarcado como seria a sombra caso não existisse esse sólido inferior. Somente este tampo, digamos assim. Então a sombra seria isso. Só que o que acontece? Eu tenho esse sólido. Em algum momento, essa sombra vai encontrar esta face aqui, esta face vertical. Como é que eu faço para definir onde é esse ponto em que ela vai encontrar? É meio um pouquinho complexo, segura a minha mão, mas o resultado é interessante. Nós temos essa linha que corresponde à inclinação da minha sombra, considerando a minha a altura da fonte de luz. Em que, como nós já falamos, se não houvesse esse sólido, ela iria parar bem aqui e ia produzir esta sombra. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos traçar uma linha deste vértice de onde parte essa linha que nós acabamos de falar. Nós vamos traçar uma linha respeitando esta mesma inclinação da sombra projetada no solo. Com essa mesma inclinação, eu vou fazer uma linha até ela cruzar com esta aresta aqui, que está pontilhada. Quando ela chegar bem aqui, eu vou parar e vou traçar uma linha na vertical, que corresponde à altura, até cruzar com esta linha aqui, ó. Chegou aqui, eu paro. Este ponto é o ponto em que o volume da sombra vai bater neste plano e vai ser projetada neste plano. Deste ponto até aqui eu vou ligar. Que eu vou fazer bem suave, só para vocês visualizarem. Tá? E agora eu vou traçar uma linha que corresponde à projeção desta aresta a partir deste ponto. Como se eu estivesse fazendo a projeção deste ponto, desta aresta, a partir deste ponto para cá. Estou fazendo mais forte agora, para vocês poderem visualizar. Essa vai ser a sombra projetada. Eu vou apagar as linhas para vocês poderem observar. Eu vou utilizar o lápis agora, 6B, para poder destacar a sombra.
Este foi o último exemplo de sombra projetada e agora nós vamos partir para a demonstração da combinação de diferentes técnicas. Mas essa parte vai ficar para o próximo vídeo.